estão desenvolvendo aqui com os pastores, né? E realmente, eu me autoconvidei, né, pastor, para estar aqui. Falei para o pastor Léo, olha, eu gostaria de ir lá na Movilab, né? E aí surgiu essa oportunidade de eu estar aqui com vocês. Amém, gente? Amém. Então é uma alegria muito grande estar aqui e vou estar trazendo uma palavra. Já temos sido muito abençoados aqui nesse lugar, né? Nessa manhã, que presença de Deus aqui no nosso meio, né, gente? Amém? Amém. E como é lindo isso. Nós nos sentimos mais também fortalecidos, encorajados com a presença do Senhor, com certeza, com o respaldo de Deus. E aí, hoje de manhã, estava ouvindo um áudio e então eu vi tipo uma historinha, uma ilustração que me chamou muita atenção. Falei, é isso que Deus quer, que eu esteja pregando sobre isso, Deus quer que eu esteja falando lá na Movilab hoje. Amém. Eu não gravei tudo, gente, mas eu vou tentar dar a minha versão dessa ainda, né? Já estou com 57, então a memória já é tão assim, né? Mas olha, diz que tinha, mais ou menos assim, mas o sentido dessa ilustração vocês vão perceber. Diz que tinha um tigre que nasceu em um zoológico e era diferente, era muito diferente porque as cores dele só tinha preto e branco. E normalmente um tigre tem a cor laranja também, tem ou não? E aí aquilo chamou muita atenção de pessoas ao redor do mundo todo e chamaram, pintores famosos foram lá para tentar pintar então as cores no tigre e não segurava, a pele dele não segurava a tinta. Até que um pintor ambulante da rua, que era bem diferente, ficou sabendo disso, não, eu quero ir lá pintar ele. E quando ele foi pintar o tigre, ele ficou falando no ouvido do tigre, imaginariamente pintando. E a cor, as cores surgiram e permaneceram, porque nem a cor não permanecia na pele. E aí foram ver e descobriram que o que na verdade o pintor não tinha pintado, era imaginário. O que ele tinha falado no ouvido do tigre que tinha gerado aquela cor e que tinha firmado aquela cor. Finalmente, aquela cor tinha ficado. E o que ele tinha falado no ouvido do tigre é o que eu vou contar na próxima. Não, gente, é porque sempre é assim, né? Eu tô vendo vocês estão... Ai, meu Deus, tem que virar aí. Não, ele tinha contado algo que... Falado no ouvido, bem baixinho no ouvido do tigre. Olha, daqui a pouco você vai sair daqui. Já, semana que vem, eles vão te libertar, vão deixar você livre. E aí, de fato, aquilo foi trazendo alegria para o coração do tigre e a cor foi realçando. E logo depois eles soltaram ele. E assim, aquela cor permaneceu, né? E aí, Deus me ministrou nessa ilustração que nós precisamos de ter os sonhos no nosso coração renovados. Era o sonho do tigre sair dali. E aquele sonho abortado estava tirando a cor dele, né? Até uma característica que realmente era dele, ter aquela cor completa. E aí o Senhor me ministrava, né? Nesse final de ano, a gente chega em dezembro, aí vem sempre aquela, né? Aquela avaliação, como foi o ano, e o ano seguinte, as perspectivas, enfim. E aí eu queria falar justamente sobre isso, sobre a questão dos sonhos, né? Que o Senhor quer realizar nossos sonhos e quer que a gente possua esses sonhos, porque nós vamos ter a nossa vida, de fato, alegre e plena. Faz parte da nossa vida os sonhos, né? O Senhor, nós vamos ter um exemplo aqui na Bíblia disso, é sobre isso que eu quero comentar com vocês, e queria que os que puderem abram comigo em Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10. Gênesis 28, a partir do 10.
Então diz assim, partiu, acharam aí, né? Olha? Então diz assim, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que exposta na terra uma espada, uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, teu Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto para o travesseiro e a erigiu, em coluna sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se o Senhor for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, amados, aqui a gente vê que algo está começando na vida de Jacó, e o que nos alegra é que às vezes a gente acha que é o final, né? Porque para Jacó era um final de um ciclo, né? Ele estava, inclusive, em uma situação muito desconfortável. Nessas circunstâncias ele estava fugindo do seu irmão, deixando, por assim dizer, sua família toda para trás, indo para um lugar desconhecido, sozinho, porque seu irmão o havia, né, jurado de morte devido a ter sido enganado. Enfim, uma situação de fim de linha, né? E aí, como alguém disse, né, gente, que onde a gente coloca um ponto, Deus muitas vezes coloca uma vírgula, ou seja, ainda não acabou, vai continuar, né? Aconteceu também com Elias isso, né? Ele disse, Senhor, só eu não sou melhor do que os outros profetas, só eu sobrei, tira a minha vida. Ele disse, não, você ainda vai ungir, Eliseu, seu sucessor, ainda deu, né? Aqui e ali as missões que ele deveria fazer. Então, assim, a gente vê que Jacó está nessa situação, e eu sei que as pressões, gente, nós somos humanos, elas tendem a nos influenciar, a nos fazer desistir. Essa é a verdade. Chega uma hora que, por mais que a gente seja espiritual, mas parece que a gente dizendo, olha, as circunstâncias estão dizendo que é para que chegou o fim, que é para me parar e tal. E a gente vê que é numa situação dessas que o Senhor levanta Jacó, e levanta dando a ele um sonho. Olha que Jacó estava, o texto diz, ele estava assim, chegou ali em certo lugar ali, passou a noite, era, né, já escuro, né, o local, e a vida dele também estava nessa cor, né, ela estava bem escura pelo passado dele e a situação que ele estava vivendo. Olha que ele estava, então, uma situação bem desconfortável, para usar uma pedra como travesseiro, não é uma situação muito lá das mais confortáveis. E ele sozinho, e foi nessas circunstâncias que Deus mudou tudo, dando a ele um sonho. Tudo começa aqui, gente.
Tudo começa aqui, amém? Amém. A verdade, a virada na vida de Jacó. Não sei quantos anos ele tinha, não sei se já tinha, pelo menos uns 30 eu acho que já tinha, ou perto de 30. Mas a verdade é que a vida dele começa aqui, com esse sonho. Com esse sonho começa a virada. Deus o acorda, Deus o desperta, Deus o renova, Deus o anima, Deus dá a ele uma perspectiva, dando a ele um sonho. Amém? Amém. E aí o Senhor vê, ele deita e o sonho, o texto diz que ele sonhou e o sonho é que ele via uma escada que atingia o céu. Uma escada que atingia o céu. O primeiro componente desse sonho era essa escada. E eu sei que e essa mensagem é mais para mim talvez do que para todos vocês, mas quando Deus mostra uma escada normalmente é para subir. E Deus está dizendo, tem ainda algo, tem que é uma missão, algo que vai ser realizado, um trabalho para você subir. Então o Senhor dá esse sonho que, entendam, gente, não é que hoje nós vamos dormir de hoje para amanhã e vamos ter um sonho normal à noite. O sonho, no caso de Jacó, foi assim, literalmente, né? Ele dormiu e quando dormiu, o Senhor trouxe esse sonho, que foi uma revelação do que o Senhor queria para ele. Uma outra perspectiva para o que ele esperava lá. Até então, provavelmente, ele nem tinha pensado nisso. Mas, entendam, o sonho é algo que Deus coloca dentro do nosso coração. Algum desejo, um chamado para algo que o Senhor tem, né? Esse é o sonho dele. Eu sei que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se nós nos agradamos de Deus, eu creio que o Senhor tem liberdade para colocar dentro do nosso coração os sonhos dele, a vontade dele. E a vontade dele, sabemos que é boa, perfeita e agradável, e a vontade de Deus, quando se harmoniza com a nossa vontade, acontece. João disse, esta é a confiança que nós temos para com ele e para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então eu creio que se estamos alinhados com o Senhor, com Deus, temos o nosso coração reto, Deus tem essa liberdade de colocar dentro de nós um sonho, um desejo, um ideal, que se constitui em um chamado para as nossas vidas. Foi o que Deus fez com Jacó. Ele o levantou, dando a ele um sonho. Eu posso dizer, sem nenhum medo de errar, que se hoje o Senhor coloca um sonho no nosso coração, ou quem sabe desperta um sonho, um desejo, um alvo, uma meta, um objetivo que já tenha, um chamado que já tenha sido abrigado no nosso coração e que porventura está adormecido, se isso acontece hoje ou nesse fim de ano, eu tenho absoluta convicção de que esse é o sinal de que algo grande vai acontecer da parte de Deus, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque esse foi o pontapé inicial, foi o início de tudo de sobrenatural, diferente do que Jacó tinha experimentado até então. Ele começou a experimentar a partir desse sonho. E aí esse sonho vem a ser esse desejo que traz alegria, ao nosso coração. E aí esse ingrediente da escada, o Senhor dizendo, tem um caminho a seguir. Minha oração sincera é que a gente tenha muita clareza do caminho, da escada, do chamado de Deus. Eu estava me lembrando de como é impactante o chamado do Senhor para nós, né? E que vem através de um sonho mesmo, como era
Quando Deus, no sonho, fala para Jacó o que ele ia fazer, já era o destino dele, já estava traçado o chamado dele, já estava destinado para onde ele deveria virar as suas atenções e concentrar o seu trabalho. E aí a gente vê que aqui o chamado de Deus é esse, esse fascínio, porque eu estava me lembrando de Eliseu, quando ele recebeu o chamado, Elias joga a capa e ele já imediatamente sacrifica os animais, faz ali um churrasco, queima as suas carroças e vai, entende? E segue. Quando o Senhor diz, olha, vocês vão ser, passando na praia, diz, agora vocês vão ser pescadores de homens, e imediatamente eles largam as redes e seguem. Agora a vida tinha alta relevância, tinha um chamado de Deus, tinha uma missão, um propósito. Isso dava sabor à vida, isso dava alegria, isso dava uma motivação que não se encontraria em nenhum outro local, a não ser nesse propósito, nesse sonho. E aí a escada fala disso, sobe a escada, primeiro subir, né, de um esforço e que a escada vai levar a um destino. E normalmente os sonhos vêm assim. Deus, em um sonho, ele nos dá esse destino, essa direção, esse alvo, esse objetivo. Na verdade, minha expectativa nessa manhã é que a gente possa orar e ter de Deus uma direção muito clara. Deus, eu já vim orando esse mês todo e eu já estou pegando, tentando captar, mas estou muito já definido em relação a onde vou concentrar a minha vida em 2022. No que os meus dias vão ser empregados, as minhas horas, onde eu vou concentrar toda a minha atenção. Graças a Deus já tenho uma luz de Deus para seguir nessa direção. E assim, um sonho, ele nos mostra essa escada, esse chamado, essa direção, esse objetivo que o Senhor tem para nós. Eu sei que aqui, hoje, nessa manhã, Deus pode estar ressuscitando sonhos dentro do seu coração, talvez sonhos que foram desacreditados. Às vezes, irmãos, pelas decepções, me lembro que eu tinha o meu sonho de adolescente era ter um carro. Então, meus irmãos eram mais, né, já de mais idade do que eu, e eles tinham um carro, então eu pedia para lavar o carro deles, para poder dar uma volta no quarteirão, na quadra. E às vezes terminava de dar a volta, ficava lá dentro do carro e ligava o som e ficava horas pensando, olha, eu quando crescer, tiver maior de idade, eu vou comprar um carro, esse vai ser o meu sonho, eu vou ajuntar o que eu puder, mesmo que eu sacrifique alguma coisa e economize, mas meu primeiro emprego, eu vou juntar dinheiro e vou comprar um carro, nem que seja um Fusca. Naquela época, né, o Fusca era o mais barato, né? Era o carro de entrada de todo mundo, né? Que não tinha tanto recurso. E aí, quando eu completei 18 anos, fui para o Exército, servi, e depois, o meu primeiro emprego, eu me lembrei desse sonho e tentei, ainda que ganhava pouco, mas tentei ajuntar e não consegui durante um ano pelo menos, e conversei com meu patrão sobre esse sonho e ele disse, olha, eu te ajudo a comprar o carro, te empresto o dinheiro e você vai pagando para mim. E eu animei e, sabe, parece que aquele sonho ia ser agora realizado, e encontrei um carro, um Fusca inclusive, bem conservado lá, que era o ideal. Eu não sei, não me lembro muito bem agora porque que no final não deu certo para fazer o negócio. E foi uma frustração muito grande. Eu acho que a mesma proporção que eu tinha de sonho foi a mesma proporção de desilusão, e eu disse, também não quero mais carro. E nunca mais falei sobre aquilo. Uns 6 meses falei, talvez Deus não tenha isso para mim. E foi muito ruim aquela frustração. E daí, uns 6 meses, Deus usou o meu próprio patrão e disse, Davi, você desistiu do carro? Daí, quando ele falou isso, eu disse, não, ele disse, eu te ajudo. E aquilo voltou, aquela palavra voltou todo aquele sonho. E no fim de semana eu disse, já que você vai me ajudar, eu vou arrumar esse carro no fim de semana.
E eu, no fim de semana, era aquela época que a gente olhava no jornal e procurava, né? Não sei se vocês alcançaram, eu sou, né, dessa época. E aí eu sei que eu fiquei tão desesperado que ele tinha me prometido, eu tinha que aproveitar essa oportunidade. E aí vocês sabem que um desesperado, ele não escolhe portas. Eu vi uma Belina antiga, sabe? E eu falei, olhei, tá vendendo, é essa. E fui lá na segunda-feira, isso fui no domingo, na segunda-feira eu disse, Christopher, eu achei o carro. E custa tanto, acho que 17.500 naquela época. Ele fez o cheque, aceitava um cheque antes também, né? Me deu e disse, pode ir lá. Eu peguei o motoqueiro, o motociclista lá da empresa e fui com ele, trabalhava no lago e esse carro estava na Ceilândia. E aí, mesmo com toda essa fissura, mas Deus ainda me deu um momento de lucidez, porque quando eu cheguei lá para olhar a Belina, não obstante estar com o cheque na mão e o carro na minha frente, talvez o sonho que seria realizado durante tanto tempo, eu disse, não, mas não é esse o carro, porque eu era jovem, uma Belina não combinava muito bem com o meu estilo, a minha vibe, né? E também, gente, na verdade, tinha alguns ferrujos que eu queria nem ver aquilo para não atrapalhar o negócio, mas eu tive que admitir que não estava muito bom. Falei, não, desculpa, não vou levar. E vou voltando para a empresa com o cheque e dizendo, ai meu Deus, eu vou devolver o meu carro para o patrão, não sei se ele muda de ideia, daí a pouco não vai mais querer me ajudar. E meu Deus, e eu estava sem capacete sentado atrás, né, no banco, assim, do motociclista, e ele teve que desviar de uma blitz, e quando ele subiu, eu vi o carro, um Fusca branco, escrito vende. Aí eu falei, Anselmo, para aí, vamos ali. E quando cheguei lá, era um Fusca e era o valor exato do cheque. E eu disse, tá bom, esse é o cheque, esse é o carro, tá feito o negócio. E fui com esse carro para lá e comprei. E gostava tanto do carro que a empresa estava no segundo andar, então minha mesa no cantinho, eu botava lá no estacionamento e toda hora atendia um telefone, dava uma olhadinha. Eu lavava o carro todo dia lavava as rodas. Aí consegui umas rodas de Brasília, um toca-fita a Miami, o Rio de Janeiro, que era o top daquela época. E sabe, por que eu estou contando isso? Porque e nunca me faltou mais carro e nem gasolina. O Senhor é meu pastor e gasolina não me faltará. E foi uma bênção, era um sonho que eu tinha, era esse sonho de ter o carro. E aí, por um momento, houve essa frustração e foi necessário até uma pessoa externa para esse sonho ser ativado na hora certa. Então, talvez eu estou falando com alguém aqui que sonhou, o sonho é legítimo, é de Deus para você, e a gente foi e não alcançou, e por isso a gente desistiu. A gente sabe que tem o tempo, né? Há tempo para todo o propósito de Deus, né? E tudo feito no seu tempo, né? Inclusive a palavra dita no seu tempo, quão boa é. E aí, gente, nós precisamos sondar o nosso coração em relação a isso, em relação ao sonho. Se aqui há sonhos nessa sala hoje, se sonhos são despertados, posso te dizer que essa é a palavra de Deus para você, que é a profecia, que é a revelação do que Deus tem para você. Porque, no caso, foi o destino de Jacó nesse sonho. Estava traçado, o Senhor colocou a escada e disse, olha, e a escada falava então desse destino, dessa missão, desse trabalho. E quantos de nós somos desafiados, e o sonho é um desafio, diante de uma porta que se abre, diante de uma oportunidade que a gente vê chegar diante de nós, e isso alegra o nosso coração. E eu sei que para abrir aqui a Movilab, com certeza houve um chamado de Deus, houve um sonho, e isso alimentou muitos dias os pastores aqui, esse sonho na expectativa de se alcançar. Eu estava aqui na inauguração e vi a alegria
e a satisfação que tinha quando fizemos o primeiro culto aqui, como a concretização desse sonho, mas tudo nasceu de um sonho que trouxe alegria, que trouxe motivação, que trouxe direção. E aí nós vimos isso, esse sonho de Jacó. Havia anjos que subiam as escadas e desciam. E a gente sabe que o sonho de Deus, Deus move céus e terra para trazer a existência. A Bíblia diz que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então ele move os anjos. Interessante que quando carregamos um sonho de Deus, ou estamos no centro da sua vontade, o mundo espiritual está a nosso favor. Anjos estão ao nosso serviço. E o Senhor mesmo faz todo o empenho, por assim dizer, para que isso venha à existência. Temos os céus abertos sobre nós quando nós temos o sonho de Deus. E Jacó viu isso, já a ação de Deus. E sabemos que nós precisamos, né, gente? Jesus é aquele que tem a chave de Davi. Ele disse: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E sabemos que o sonho traz também essa provisão de Deus, toda a provisão. E como é bom a gente ser respaldado por Deus, meus irmãos. Como é bom, é um lugar muito confortável, o centro da vontade de Deus. Amém. Nós nos sentimos totalmente confortáveis e totalmente seguros. Talvez não estamos vendo os anjos aqui, mas eles estão trabalhando a nosso favor. Eles estão trabalhando a nosso favor, né? Como um autor escreveu, o Senhor trabalha no turno noturno. Enquanto dormimos, o Senhor está trabalhando por nós. Deus estava dizendo: esse sonho é para que você suba. Estou te dando uma direção e um destino. E estou dizendo que eu estou colocando o meu exército para te respaldar nesse sonho. E aí ele diz, o Senhor diz: eu sou o Deus de teu pai, né? No sonho mesmo, o Senhor estava lá e disse, perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor. E Deus nos desperta com essa promessa de que Ele está conosco e que nos abençoa, como no caso ele disse a Jacó, uma promessa: a tua descendência será como o pó da terra, você vai se estender, eu vou te dar a terra que você está deitada, em você, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E aí quem tem uma promessa de Deus tem um cheque pré-datado, que vai compensar, porque Deus é fiel. Amém. E vai. E aí o Senhor nos dá um sonho com uma promessa. E Jacó, o que aconteceu? Já estou encerrando essa palavra. Ele se levanta dali e reconhece que Deus falou com ele. E isso faz toda a diferença. Sabe, irmãos, eu um dia, eu sou de uma família cristã. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, mas eu tive uma experiência com Deus aos 11 anos de idade, de salvação, de entregar a minha vida para Cristo. Estava no culto de domingo de manhã, como os irmãos estão aqui, aí, com essa idade, e comecei a pensar como seria o meu futuro, se eu partisse, onde eu ia passar a eternidade. E o Senhor me perguntou, no culto, enquanto eu ouvia a palavra: o que você vai ser? Seus pais são cristãos, mas e você? Porque eu ia porque meus pais me levavam, às vezes até a contragosto, inventando desculpa: amanhã eu não posso ir, amanhã eu tenho que acordar cedo para ir para a aula, amanhã eu não tenho roupa para ir para o culto. Mas naquele dia o Senhor me perguntou: e você, o que vai ser? E me falou: eu sou o caminho, eu sou a salvação. E eu disse: olha, se tem um Salvador, e se o Senhor é a salvação, eu quero ser salvo. E aí, não era um domingo de manhã, normalmente não se fazia convites para as pessoas irem à frente e receber Jesus, mas naquele domingo fizeram. E eu fui à frente e recebi Jesus como meu Salvador. Amém. E Jesus entrou no meu coração mesmo, e estou firme com Ele, mais de 40 anos. Isso aí foi uma experiência real com o Senhor. Me salvou. Eu senti muito alegre quando me levantei, uma paz muito grande inundou meu coração. E agora mesmo, quando meus pais não iam para a igreja, eu já ia, porque eu já tinha essa